Bom dia, famílias! Bom dia, amigos, amigas, irmãos, irmãs. É um prazer muito grande falar com vocês nesta terça-feira de manhã, dia ensolarado, bacana. E é sempre gostoso, né? Dia bonito. E como não poderia ser diferente, venho mais uma vez usar da mídia social para postar, para me comunicar com vocês sobre algumas opiniões, né, e algumas situações que eu venho acompanhando. Então, por exemplo, hoje de manhã eu ouvi sobre a lei de abuso de autoridade, né? Então, a lei de abuso de autoridade que eles estão querendo impor nada mais é nada menos, né, nada mais nada menos que o seguinte: o juiz toma uma decisão em primeira instância. Ele vai, através de imputar a lei, interpretando a lei como tem que ser, e até se utilizando das jurisprudências. Ele então, o que ele faz? Ele vai fazer a interpretação e dar o seu veredito. Muito bem, deu o seu veredito. Acontece o seguinte: quando o processo chega em segunda instância, aí suponhamos que o veredito seja contrário na interpretação de segunda instância. O que vai acontecer? Este juiz de primeira instância, ele incorre no risco de sofrer uma ação de abuso de autoridade. Então vejam aonde os caras estão se socorrendo. Então vejam que é brincadeira. É tudo para atrapalhar a Operação Lava Jato. Então, se o juiz de segunda instância reformar a decisão do juiz de primeira instância, o juiz de primeira instância incorre no risco de sofrer uma ação de abuso de autoridade. E isso, quem que está trabalhando em cima disso? Renan Calheiros, 16 inquéritos. Requião, até o pescoção. Então, o Brasil tem que estar acompanhando. As famílias, as comunidades têm que estar acompanhando isso de perto. Porque os caras não estão brigando à toa. Os caras querem aprovar uma lei que é absurda, e não era nem o momento de se discutir isso agora. Nós não somos contrários, tenho certeza que ninguém é contrário à lei de abuso de autoridade. Ora, o sujeito que está dentro da sua função pública, né, e ele tem uma autoridade, e ele abusar dessa autoridade, ele tem que ser responsabilizado por isso, né? Então, esta autoridade, seja lá quem for, ela tem que respeitar as leis e os direitos do cidadão conforme demanda a Constituição Federal. Então isso é notório, isso é... Agora, a ideia dos caras qual que é? A ideia dos caras, gente, é barrar uma operação, é ferrar com uma operação que está pegando eles. Ó, 16 inquéritos. O que esse cara está fazendo no Senado ainda? Na minha opinião, todos os envolvidos já deveriam estar presos. A outra situação que me causa estranheza, né, é que se demora muito no Brasil para bater o martelo, para se decidir as coisas, né? A justiça no Brasil é muito morosa. É muito cheia disso, daquilo, benefícios, atenuantes, agravantes. É muito cheia de coisinha. Ela tem que ser mais contundente, né? Ela tem que ser mais concreta. Tem que se bater o martelo. Tem que se ter prazo para isso, né? Então você tem aí um monte de benefícios. Você tem situações para recorrer que a lei lhe permite, e isso vai fazendo com que o processo fique em banho-maria. E os anos vão passando, os anos vão se passando, e isso vai diminuindo a pressão até o momento em que o réu passa a ter determinados direitos ainda. Então vejam,
A Lava Jato, ela nada mais nada menos, ela pode o quê? Virar um êxtase, um prazer, um orgasmo momentâneo para o Brasil. Só para enganar a população achar que as coisas estão andando direito. Por que eu digo isso, gente? Vamos supor um jovem. Ele pega uma revista da Playboy, ele fica lá folhando a revista da Playboy. Mas não é através daquela revista que ele vai constituir família, né? Que ele vai constituir uma união estável. Não é através daquela revista. Concorda? Então, a situação está mais ou menos assim. As decisões são demoradas, né? Não se bate o martelo em definitivo nos processos, com as condenações, etc. e tal. E eles vão recorrendo, usando das jurisprudências, dos artifícios que a lei brasileira os permite. E os advogados vão se apegando nessa. Por isso que eles dão entrevista tranquilo. Não, olha, veja bem, tal, tranquilo, sorridente, sem preocupação nenhuma. Se é um cara que nem eu tô de cabeça quente. Eu tô trincando. Mas não, os caras estão sempre sossegados. Por quê? É a certeza da impunidade. É saber, o advogado já falou, calma, isso aí nós vamos enrolar, e não vai chegar a lugar nenhum. Quando chegar lá na frente já era, já foi. Já acabou. Então, gente, essa é a questão. Aí você vê que esses benefícios, essas maracutaia, essas articulações arbitrárias que a lei brasileira permite, está fazendo com que, por exemplo, alguns caras estão saindo da cadeia. Olha o Dirceu. O Zé Dirceu está saindo da cadeia por quê? Porque, de repente, ele não foi, dentro do tempo hábil, ele não foi julgado, né? Ele não foi punido, condenado na instância em que ele está respondendo o processo dele. Então, passado um determinado prazo, o réu passa a ter direito a alguns direitos. E o advogado não vai deixar de lançar mão, até porque ele já estava esperando essa situação. Já era uma coisa premeditada. Então, é o crime premeditado dentro da justiça e dentro da lei. É o Brasil. É o Brasil. Então, precisa acabar com isso aí, gente. Isso é uma barbaridade. Outra coisa. O Ministério Público, ele vem fazendo o Ministério Público Federal, vem fazendo um trabalho bacana, né? Então, agora, tem uma senhora lá, que faz parte do conselho, de um conselho interno deles lá, e eu não vou nem citar o nome dessa senhora, e ela está propondo que se determine tempo, prazo, para as forças-tarefas, né, para as operações. Até porque eles são obrigados a dispor de membros. E como o efetivo é pequeno, isso acaba causando um certo acúmulo de ações, de processos, etc. e tal, e acaba acumulando, como não tem efetivo, né? Então tem gente que não gosta de trabalhar, tem preguiça e está se sentindo um pouquinho sobrecarregado, né? Na hora de pegar o salário lá na conta, não, né? Aí então eles querem predeterminar prazo para as forças-tarefas. Gente, isso é mais uma manobra, na minha opinião, de segurar aquilo que vem dando certo no Brasil. A única coisa que vem dando certo no Brasil são essas ações, são as operações, é a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, é o Judiciário Federal, em cima dessa baderna toda que esses caras estão praticando dentro do nosso país. Então, pra mim, isso me cheira mal, hein? Me cheira mal. É muito estranho. É uma atitude, no mínimo, suspeita. Porque você tem um Ministério Público Federal trabalhando pra caramba, fazendo um belo de um trabalho, arrepiando. Aí aparece uma pessoa de dentro de um conselho, que é a relatora de um conselho interno do Ministério Público Federal, né, que também, segundo já me passaram, é candidata
a Procuradora-Geral da República, porque o Janot está para sair, e ela propõe essa situação de impor prazos para a força-tarefa. Então, para mim, na minha visão, é no mínimo suspeito. Então é outra coisa que o povo tem que ficar ligeiro, prestar atenção, ficar esperto, que tem aqui no Brasil é muito difícil o lugar que você não detecta esse tipo de coisa. Pode crer, principalmente se estiver fazendo a coisa certa. Vai aparecer ou vão aparecer maracutaias, alguém tentando dar um chapéu, né? Ou ajudar alguém, ou empurrar daqui, jeitinho brasileiro, né? A outra coisa, a mudança de data do testemunho do ex-presidente Lula. Por que Sérgio Moro mudou a data? Ele alega que é por falta de segurança. Opa! Então a segurança pública está ruim mesmo. Está de mal a pior no Brasil inteiro. Então Por quê? Não existe isso, gente. Não existe isso. A gente vê esses carros de preso cruzando a marginal aqui em São Paulo, com 2, 3 viaturas da PM, certo? Carro de preso. E pau na jaca, pode ser quem for. Se tem um auto, se o sujeito é um criminoso perigosíssimo, é um criminoso de alta potência, não importa. Carro de preso e vamos que vamos. E nós temos polícia militar, e se não bastar a polícia militar, nós temos as forças armadas. E vamos fazer o que tem que ser feito. Então, me causou estranheza também esse tipo de atitude de Vossa Excelência, o juiz Sérgio Moro. Por quê? Sinto que ele está sendo pressionado. E nós não devemos aceitar pressões em hipótese nenhuma. Cumpra-se o que a lei determina e pronto. Como é com qualquer outro cidadão brasileiro. Então, na minha opinião, não tinha que mudar data nenhuma. Inclusive, a minha sugestão é que o Lula fosse ouvido no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Que o testemunho dele, a oitiva dele, fosse determinada para o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Certo? Se a polícia militar não der para segurar, bota as forças armadas. E acabou. Cumpra-se. Agora, se continuar essa baderna de tudo que tiver que fazer direito aqui, aí tem que tomar cuidado, sabe? Porque não tem segurança, pode virar um... Meu amigo, é complicado. Tem grupos aí que estão interessados em que o Lula não seja ouvido. Então, vamos parar com isso aí, né? Uma outra situação que eu gostaria de expor aqui para todo mundo é a seguinte. Eu ouvi um PhD, eu já falei isso numa postagem anterior. E esse PhD, ele fala que a reforma previdenciária, ela acaba favorecendo, em alguns pontos, funcionários públicos, com benefícios generosos, né? Agora veja bem, é um absurdo. Eu estava usando aqui uma situação para me lembrar dos assuntos, que são muitos assuntos. Então veja só, benefícios generosos, as reformas, tanto fiscal, política, previdenciária, elas já eram para ter sido feitas há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Elas estavam engavetadas. Ninguém estava nem aí com reforma. Todo mundo estava preocupado com quanto ia ganhar da próxima construção, da próxima obra pública. Todo mundo estava preocupado disso. Quanto a Odebrecht ia repassar, a OAS lá ia repassar, não sei quem ia repassar. Eles estavam preocupados com isso. Desde a época do mensalão, Correio, não sei quem, sabe? Tudo bandido, tudo preocupado com isso. Eles não estavam em nenhum momento preocupados com as reformas. Agora que a batata está assando, que a Polícia Federal foi para cima, Ministério Público Federal, Judiciário Federal, encontraram o osso duro de roer, que não aceita papo furado, conversa mole, pelo menos por enquanto, né?
que não deve aceitar pressão também. Agora, a água bateu onde? No bumbum. A água bateu no bumbum, então tudo agora estão procurando jeito. Então, abuso de autoridade, reforma trabalhista, e não sei o que, reforma previdenciária, e aquele coisa toda. Então agora, coisa que já era para ter sido feito faz tempo. Então agora, na época de crise, tantos momentos bons que nós passamos, épocas boas que nós estávamos passando, né, propícia para se votar a reforma previdenciária, tal, fazer um negócio sério, não quiseram. A preocupação era a grana, era o anel da esposa, eram outras coisas, era o Tipex, eram outras coisas, né? Era a cidade administrativa lá em Minas Gerais, não é, seu Écio Neves? Então, veja bem, agora, em crise, num momento difícil, e que o país está em xeque, com a maior parte, 80% de corrupto, vagabundo, ladrão, superfaturadores de obras, propineiros, agora eles querem fazer a reforma previdenciária. Que lindo! Eu olho assim, eu olho pro vice-presidente Michel Temer e falo assim, nossa, esse cara trabalhador, olha, nem parece que já faz tempo que ele está fazendo parte desses governos. Nem parece, né? Parece que foi ontem, querido. Então veja bem, eu não entendo desta forma. Não tem nada de benefício generoso. O que tem sim são funções atípicas. Funções atípicas, né? Que são cumpridas por funcionários públicos. Eu vejo a Polícia Militar, eu falo por mim, como eu sempre falo, né? Falo pela minha profissão, que eu passei 30 anos lá. Eu vejo pelo policial militar. Ele é tratado pelo governo ditador do PSDB, aqui em São Paulo, vou falar daqui de São Paulo, com ditadura pura. É ditadura pura, é goela abaixo. É isso ou é isso. E acabou. Aqui não adianta o policial militar correr atrás de direito, que vai tomar bordoada. Vai tomar pancada no lombo. Vai responder pelo Código Penal, pelas suas ações, por insubordinação, por um monte de enquadramento que o Código Penal oferece. Indisciplina, e, enfim. Né? Então, gente, é inadmissível esse governo do PSDB ditador que impõe as situações. Ó, vou dar um exemplo prático. E me corrijam os PhDs da vida. O policial militar, ele percebe em seu lerite a insalubridade no grau máximo. No grau máximo. A função dele é insalubre. Logo, pela Constituição Federal, ele tem direito à recontagem de tempo de serviço. Sim, recontagem de tempo de serviço. Porque ele lida com tudo, ele corre o risco de ser contaminado, ele corre 1000 riscos de ser morto a qualquer momento, enfim, uma série de coisas. Então é insalubre no grau máximo. A Constituição, você não tem que respeitar a Constituição Federal, né? Ela diz que nós temos direito na recontagem de tempo de serviço. Então, logicamente, aí cairia o tempo de serviço do funcionário público estadual que presta serviço para a Polícia Militar, cairia por volta, eu estou falando, de 25 anos de serviço. Gente, é uma pressão, é um estresse. É só coisa ruim, é só porcariada, é briga, confusão, morte. Dificilmente o policial militar ele está fazendo alguma coisa que vai deixar ele feliz. São poucas as coisas. Às vezes é uma notícia boa que ele vai levar para a família, aí ele fica feliz, fala, puxa vida, até que enfim hoje levei uma notícia boa para a família, sabe? Olha, o menino sofreu um acidente, mas está bem, está tudo em ordem. Olha, o seu carro foi levado, mas nós encontramos, está perfeito. Lá abandonado do jeito que estava e não tinha seguro. Sabe, são poucas as oportunidades que a gente tem de levar uma notícia boa. O estresse é muito grande, a adrenalina é enorme. Então é cientificamente comprovado, o policial militar, ele tem que ter um tempo de vida menor no trabalho. E não ser extrapolado com DGEM, delegada, porque ele ganha mal, ele tem que fazer. Imposição do governo. O governo inventa esse negócio de DGEM, delegada, para fazer aquilo que o Alckmin falou. Quer ganhar mais? Vai trabalhar. Só que o cara trabalha 12 horas numa polícia militar, em que ele só vê coisa ruim, a pressão, adrenalina e estresse o tempo todo, e no outro dia que era para descansar e ficar do lado da família, ele vai trabalhar de novo.
para poder honrar os seus compromissos, para poder seguir a sua vida com dignidade. Então, gente, aí o que aconteceu? O Estado não legislou a respeito. Então, cumpra-se o que está na Constituição Federal. O Estado dormiu e o direito não socorre quem dorme. Entendeu? Eu vi isso de uma procuradora uma vez, num acidente de viatura. Ó, o senhor tal, não sei o quê, o direito não socorre quem dorme. O senhor vai dividir isso aqui em quantas vezes? Eu já tinha arrumado a viatura, já tinha arrumado o carro do cidadão, e eu estava em ocorrência de gravidade e tive que dividir as despesas em 8 vezes. Saiu do meu salário, fez falta para minha família. É, vocês não sabiam, né? É assim que funciona. E o erro foi do outro motorista. Foi do motorista do outro veículo. Aí vai falar, mas o Cesário está dizendo que o erro... Não, se fosse meu eu falava, foi meu. E eu paguei a viatura. Mas não foi meu. A PM impôs para mim. E a procuradora não quis saber, quis receber. Eu argumentei com ela, não quis saber. O direito não socorre quem dorme. Então o direito não socorre quem dorme, Estado. O Estado não legislou a respeito. Aí vem o quê? O braço forte do Estado. A ditadura do Estado. Não vamos recontar tempo de serviço. Ah, mas a Constituição manda. Não vamos respeitar a Constituição Federal e pronto. Tá bom, tá, não tá, pé de baixa. É assim que funciona. Então, gente, temos que parar com isso. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com qualquer cidadão ou cidadã, tem que se cumprir a lei. Se cumprir a Constituição Federal e as leis vigentes no país. Então, cumpra-se. Então, era isso. Esta é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês sobre os mais diversos assuntos, né? Então, o que acontece? Eles fazem tudo esquema entre eles, né? Inclusive, eu estou vendo aqui, ó, um amigo que está passando a informação que eles estão trabalhando num acordão entre parlamentares, né? Em geral, provavelmente Senado, deputado federal, até os governos, né? Que é lógico, eles estão tudo envolvidos, para abortar a Lava Jato. Olha só. Eles abortaram a Operação Mãos Limpas, né? Lá na Itália, com Berlusconi e tal. Lembra da Operação Mãos Limpas na Itália? Que detonou a máfia e, no fim, muitas autoridades morreram porque fizeram o que era certo. Agora eles querem abortar, através de um acordão, abortar a Lava Jato. Então estão detonando o Ministério Público Federal, estão indo para cima do Judiciário. E sabe quem são as pessoas que estão indo para cima? Aquilo que eu falei numa outra postagem. São deputados que estão até o pescoço, senadores que estão até o pescoço, governantes que estão até o pescoço. Sabe, gente? Então, vamos ficar ligeiros, gente. Vamos ficar ligeiros. O país, nós não podemos permitir que eles afundem ainda mais o país. Quem vai pagar a conta são os nossos filhos. Eles vão pagar as contas, como nós estamos pagando hoje daquilo que não fizeram lá atrás. Nossos filhos e netos vão pagar essa conta, viu? Ah, Cesário, então tem que fazer a reforma da Previdência. Tem que fazer. Vai fazer o quê? Tem que fazer. Só que é o seguinte, tem que também considerar, né, algumas situações, como a que eu acabei de falar. Já era para ter sido feito faz muito tempo. Nós tivemos excelentes oportunidades para se fazer uma reforma previdenciária. Mas não, engavetaram, né? Então, guardadas as proporções, você tem que fazer. O que vai fazer? Né? Então tem muita coisa para se fazer no Brasil e tem muito vagabundo, bandido trabalhando contra. E o povo, cabe ao povo, né? É que nem prisão em flagrante. O policial militar a polícia tem o dever. O cidadão pode. Sabia? Você pode. Está na rua. Você vê a prática de um delito, você prende em flagrante. Você pode prender o cidadão em flagrante. Entendeu? Então você pode estar com a vítima, o indiciado ali, o que praticou o ilícito, a testemunha,
o produto, né, de roubo, de furto, o produto que fez parte ali do ilícito, ou o produto que foi usado para a prática do ilícito. Enfim, você pode prender em flagrante. Agora o policial tem o dever. Então, diante disso, eu digo, povo brasileiro, nós podemos, e eu acho até que nós devemos, dar apoio para o Judiciário Federal, Ministério Público Federal, para aqueles que estão trabalhando, de fato, em prol dessa nação, desse Brasil, desse país maravilhoso, que não merece esses caras, essas mebas, né? Eles só quiseram ficar obrando. Obrando. É o trocadilho. Quiseram ficar obrando o tempo todo e se esqueceram do país. E agora estão preocupados com o país. Ah, tenha santa paciência. Cadeia nesses caras. Cadeia nos caras pintada. Cadeia nos representantes dos trabalhadores aí, vagabundo. Cadeia neles. Agora, os caras honestos, justos, sério, moral pra eles. Força pra eles. Gente, um abraço pra vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. Tá? Ó, um beijo no coração de vocês. E desculpe aí se exagerei em alguns momentos. Ok? Abraço, gente. Valeu.